Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você. Ainda, veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse e também as minhas primeiras impressões nada sérias sobre o drama. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Até o Fim da Lua. E vamos à review do drama Till the End of the Moon. Se você não é inscrito, se inscreva e também deixa aquela curtida no vídeo que sempre me ajuda muito. E vamos aqui falar deste drama maravilhoso. Eu tava na dúvida se eu fazia uma mini review do drama ou uma review completa, porque o canal já tá aí com 78 vídeos sobre o drama, então a gente já comentou muito, fez live. Eu fiquei mesmo na dúvida, eu falei, podia fazer uma mini review, eu já falei tanto do drama, mas ao mesmo tempo eu pensei, esse drama é o drama pra mim, se não aparecer outro por enquanto é o drama do ano, seria uma tristeza fazer uma mini review, porque com certeza o drama merece uma review completa. Então eu pesei na balança, mesmo que dê mais trabalho pra editar, fique maior, eu acho que esse drama merece ter uma review completa, porque ele é a perfeição pura. Uau! E eu sou puxar saco do drama mesmo, eu falei, não, vou fazer uma review completa. Vou deixar aqui no card, né, a playlist. Tem uma playlist só do drama, eu acho que eu nunca cobri um drama de forma tão completa quanto esse. Eu praticamente mostrei todas as entrevistas, bastidores, tudo que eu achava do drama eu passava aqui pra vocês. Fosse na live de sábado ou na live de quarta-feira, o Drama News. Então aqui no canal com certeza a gente tem muito material sobre esse drama, mas eu tinha que fazer essa review, como eu disse, porque o drama merece. Então vamos falar desse drama que é protagonizado pelo perfeito, maravilhoso, super ator Lu Yun-shi. Sempre fui fã, lindo. O nosso, como diz a Fran, filezinho de borboleta, o nosso saquinho de ossos mais bonito do mundo. Que arrasou no drama. E também a poderosíssima, gatíssima, lindíssima Bailu, que eu sou apaixonada por ela. Eu sempre falo aqui, boto a musiquinha das poderosas pra ela, porque ela merece. Poderosa! Poderosa! Milionária. Além de poderosa, ela tem um sorriso maravilhoso, ela é contagiante, ela é feliz, ela é alegre. Eu adoro a Bailu. Então vamos lá, começando falando das partes técnicas, como sempre. Vamos já começar pelos figurinos, que é um dos pontos fortes do drama. Gente, eu acho que eu nunca vi um drama com tantos figurinos, principalmente pro protagonista masculino. Ele tem muitas trocas de roupas, mas muitas. Se você parar pra contar, deve ser uns 30 figurinos, no mínimo, não sei, gente, é muita roupa. E é muita roupa diferente, extravagante, mais chique, lindas. Eu adoro aquelas penas, os pelos. Eu adoro a roupa dele em todas as fases. Ele tem aquela primeira fase dele, que ele é mais simples, mais humilde, né, que ele é o Tantajin ali humilhado, pobrezinho, coitado, que ele tá muito bonito, as roupas, apesar de ser uma coisa simples, é bonita. Quando ele vira o imperador de Jin, né, o Tantajin imperador, ele fica umas roupas maravilhosas, seja na hora da luta, seja quando ele tá no reinado, seja quando ele tá com aquelas penas, uma coisa bem tribal. Vocês sabem que eu amo essa coisa das tranças, o cabelo é maravilhoso, as perucas são maravilhosas, os acessórios são maravilhosos. Aí depois a gente tem toda a versão dele lá do Kanjumin, do futuro ali, quando ele é o discípulo das seitas, ele tá maravilhoso, uma coisa meio Minhê também. Aí tem a roupa do próprio Minhê também, que é do deus da guerra, que são todas muito maravilhosas, as armaduras, tudo é lindo. Tudo que remete aos figurinos do Lu Yun-shi são maravilhosos, principalmente as roupas do deus demoníaco, né? Lindo de deus demoníaco. Gente, vários casamentos, um mais bonito que o outro, lindos figurinos de casamento. E todos os outros figurinos também, tem o personagem do Dan Wei também, que se veste sempre muito bem, eu falo, ele é sempre o melhor vestido ali, né? Ele tá sempre com a roupa mais bonita, sempre puxada ali com uma cor mais clara, um branco, e ele tá sempre lindíssimo, a armadura dele é lindíssima. As mulheres também estão muito bonitas, a própria cobra ali é muito legal, todas as roupas que são ali do panteão, né, dos deuses, é uma coisa muito diferente, muito legal. As roupas da Molusco, que tem aquelas coisas das conchas, das referências ao fundo do mar. E tem as roupas também da Yeshiu, a protagonista, que eu também gosto bastante. Minha roupa favorita da Bailu é essa rosa aqui, eu gosto muito. Inclusive é a roupa favorita do Lu Yun-shi também, eu achei linda. Pena que ela usa em uma cena só. Poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina.
Das roupas dele, eu acho que eu gosto mais da primeira roupa que ele usa no drama todo, que é quando ele é o deus demoníaco ali. Adorei aquele visual. E todo mundo tá muito bem vestido. Nossa, figurino nota 10. Nunca vi tanta troca de roupa. Nesse drama aqui não tem aquela coisa do uniforme, né? Maravilhoso. Ponto fortíssimo aí, parabéns à equipe dos figurinos, que realmente foi super criativa e soube trabalhar muito bem tecidos, cores, texturas, elementos, tudo maravilhoso. Outro ponto fortíssimo do drama são os cenários e efeitos especiais, falando dos dois aqui porque tem muitos cenários que são puro efeito especial ou aquela mistura ali de uma coisa mais prática. Eles constroem algumas coisas e o fundo verde, né, e depois inserem cenas e inserem os cenários digitalmente. Gente, perfeitos cenários, perfeito todos os cenários, tudo. Principalmente ali na parte que é dos deuses, eu achei muito legal eles introduzirem esse meio ali dos deuses, que ficou muito lindo. Nossa, e o palácio lá do deus demoníaco, maravilhoso. A casa do Min é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Efeitos especiais, nota 10 aqui. Pra mim, até a data de hoje, assim, em termos de efeito especial, é o melhor drama nesse quesito, pelo menos pra mim. Eu adoro a questão da ação da luta, que parece uma coisa de videogame. O dragão tá maravilhoso, os golpes. Principalmente a coisa que mais me chamou a atenção e mais encheu meus olhos foi a questão dos avatares que aparecem na hora das lutas, principalmente na luta lá no final ou na luta ali na parte dos panteões dos deuses, quando você tem o golpe e aquele avatar, né? Gente, quem dera que os chineses fizessem uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco, né? Parecendo os golpes assim atrás, igual é realmente no anime. Isso me remeteu muito a animes e eu amo essa questão, a videogame, eu acho lindo, maravilhoso, perfeito. Só elogios para os efeitos visuais. Realmente, as empresas de game entrarem nas questões dos efeitos visuais foi uma jogada de mestre, porque tem melhorado muito. Aqui tudo ficou muito legal. Eu não tenho críticas mesmo a fazer. Sabe? A ação, os golpes, os voos, tudo lindo, maravilhoso. Vamos a outro ponto forte do drama. Aliás, parece que esse drama só tem ponto forte, e é verdade, que são as músicas, a OST. Vou colocar algumas aqui pra vocês ouvirem. E a minha favorita é essa aqui.
E em segundo lugar, essa música aqui. Gente, nota 10. Esse drama foi realmente, assim, primoroso nesse sentido, nessa parte técnica, tudo. Você vê que foi tudo feito do bom e do melhor pra esse drama. Eles não economizaram nos efeitos, nos cenários, nas músicas, nos figurinos. Maravilhoso. Agora vamos começar a falar dos personagens, vamos ali dos menos para os mais importantes, como sempre. Quero falar primeiro do Nian Bayu, que é um personagem que eu gosto muito, aquele servo fiel ali do Tantajin. Eu adoro esse personagem. Oh, não! Ele realmente é aquele braço direito, esquerdo, perna, pé, tudo ali para o seu imperador. E mesmo depois que ele vai embora, deixa de ser imperador, mesmo que ele tenha ali no final, parece que trai, mas na verdade ele quer salvar o povo dele, ele tá sendo ameaçado. E a gente entende, ao mesmo tempo, ele tá o tempo todo do lado do Tantajin e aceita o Tantajin pelo que ele é. Eu acho que é uma das poucas pessoas no drama que aceita o Tantajin realmente como ele é, pelo que ele é. Mesmo ele sendo feto demoníaco, deus demoníaco, eu sou apaixonada nesse personagem. Nós temos a duplinha ali dos Asseclas também, do deus demoníaco, que são personagens incríveis, seja na cena de ação e na pouca construção que a gente vê deles, a gente já se apega. Eles são muito fortes, muito poderosos. Eu acho que eu nunca vi servos tão poderosos quanto esse. A gente chama ela carinhosamente da galinha platinada, que tá linda, maravilhosa. A melhor cena de luta é ela e o Tantajin, incrível. E tem ali o apaixonadinho. Gente, a cena dos bonequinhos é muito fofa. Shippei os dois ali. Eu acho que eles fazem diferença porque eles realmente são ameaçadores e ao mesmo tempo a gente vê que eles estão defendendo o que eles acreditam, o lado dele, o mestre deles, né? Eu gosto bastante desses dois personagens, eu acho que eles colaboraram muito pra história e atuações também maravilhosas. Falar aqui de modo geral de toda a família ali, né, da Yesheu, que eu gosto muito da vozinha, gente, quando ela morreu, apertou meu coração. Acho que foi uma das cenas que eu mais chorei. Ela era muito fofa, bondosa, calorosa com a neta, eu gostava muito da personagem. Do pai também, até o irmão babaca depois tem uma redenção muito legal, eu não esperava. Realmente toda a família ali, muito top a família da protagonista, tanto que ela se apega de verdade à família, né, mesmo ela sendo uma Yesheu falsa, mas não tinha como não se apegar, realmente a família teve grande destaque. Temos muito bons vilões como o imperador ali do mal. A gente vê uma pessoa gananciosa que só pensa no poder, em estar acima de tudo, de todos, que realmente não é um bom líder, não tá nem aí preocupado com o seu povo ou com a vida das pessoas que o servem. Realmente quando ele morreu ali eu vibrei, nossa, e absurdo aquilo que ele fez, né? Nossa, triste aquela cena de jogar as cinzas da mãe do Tantajin na chuva, muito triste mesmo, mereceu a morte, mas foi um personagem que colaborou muito pra história. É triste que o filho era tão bom em ter que servir a um pai desse jeito, que ele sabe que tá errado, mas ele coloca cumprir a missão, cumprir a piedade filial, como eles chamam, né? Ser um bom filho acima de tudo, apesar dele saber dos erros do pai. Aliás, aqui prêmios de piores pais dos dramas, aqui também temos outro super vilão que pra mim é o pior da história, sei lá, peguei muito raiva, muito ranço desse cara, que é o Dimian, que tem o mesmo problema do imperador lá, né, que é ganância, só que aqui no caso não é só uma ganância de ser o imperador, aqui ele quer o poder do deus demoníaco acima de tudo. Perdeu o amor da mulher que amava por causa disso, simplesmente não merece o amor da filha, ele cagou pra filha, vamos dizer assim, até bate nela. Gente, que pai é esse? Isso não é um pai, isso é um encosto. Sai de reto, Satanás, coisa horrorosa, como diz o meme que eu usei na live. Nossa, que bosta! É só o que ele merece ser falado dele, um bosta, insuportável, detestei, babaca. Fora que estragou toda a história, né? Que se não tivesse ele, não tinha dado a metade das confusões que deu lá depois, né? Com certeza não. Falar dos deuses rapidinho, adorei os dois deuses principais que aparecem, né? Eles aparecem pouco, mas já me conquistam. Eles ficam ali dando alguns conselhos, algumas dicas. Adorei esses personagens. Pena que a gente viu um pouco deles. Temos também o Tantai Milan e a sua serva fiel ali, que são dois vilões bons dentro da história. O irmão babacão mesmo, assim...
insuportável, que também realmente traz uma grande destruição, traz a grande desgraça ali depois, né, no final, para o reino de Jin, porque o Tantajin já estava machucado, não estava em muitas condições de luta, mesmo assim, corajosamente foi lutar. Realmente vilões interessantes, ela muito poderosa também. O que eu gosto nesse drama aqui, quando a gente tem os vilões, os inimigos, eles têm poder mesmo, a gente teme o que eles podem fazer. Ela, eu achava que ela era quase invencível, só nossa raposinha querida pra vencer dela. Mas realmente são dois personagens que trazem uma grande contribuição à história, a questão da ação, a questão das disputas, a questão das tretas, né, que são maravilhosas nesse drama. É verdade. Entrando ali agora no sexteto de protagonistas, vamos começar pelo general. O Ye Kin-yu, que é o irmão ali da prota. Gosto muito desse personagem, é o tipo da pessoa íntegra, verdadeiramente um herói, um general de verdade, um líder de verdade, tanto que ele acaba como um imperador de Jin por anos e anos, uns 500 anos só, né? Coitado. Tudo história ali na mão dele, mas realmente é um personagem que trouxe cenas maravilhosas, que trouxe um contexto muito bom dentro da história. É lindo o romance dele com a raposinha. É lindo como ele é fiel ao seu povo, às pessoas, que ele se preocupa com a vida das pessoas. Não é uma pessoa daquela que tá visando o poder. Ele pode se utilizar de poder, ele pode ser um líder, mas em prol dos outros, pelo bem geral e não apenas por uma questão de egoísmo. Essa é a grande diferença dele. Tem um grande destaque na história pra mim, toda a parte também bem sexy, que ele é tímido. É tão bonitinho, né, a questão dele aceitar ela do jeito que ela é, e não só isso, também sabendo do antigo amor e respeitar esse passado dela. Realmente um personagem maravilhoso. E já pulamos pra ela aí, a nossa querida raposinha, que tem uma das melhores cenas de ação, arrebentou na luta. Pena que é praticamente a última cena dela no drama, mas é lindo como ela se sacrifica pra trazer de volta a vida, não é só salvar, né? Trazer de volta a vida o grande amor dela ali. Ela não queria passar pela perda de novo. É uma pessoa que já viveu muito, lógico, a gente sabe que ela, como um demônio, já tem muitos anos de idade. E é por isso que ela tem toda essa experiência, todo esse sex appeal. Maravilhosa, gente. Muito sexy. Atriz linda. Arrebentou no papel. Tem um futuro brilhante pela frente. Com certeza conseguiu passar aquela sensualidade sem ser vulgar. É aquela pessoa atirada. É maravilhosa. Super apimentada. Eu gostei bastante da personagem. Gosto mais ainda da relação dela com o Tantajin, o chefinho dela, né? Acabou sendo uma relação muito legal. Até passou a ser um pouco ali do alívio cômico da história, os dois, né? Brigando. É muito bom. E eles como casal, acho que pra muita gente acabou superando o casal secundário, né? Eles passaram a ser o casal secundário praticamente, porque todo mundo gostava muito dos dois. Os dois esbanjaram carisma e com certeza chamaram a atenção de todo mundo. Principalmente também que a história deles é muito bonitinha. Adorei. E vamos para o casal secundário aí, né? Nosso querido Dan Wei, que tá em início de carreira também, mas já tem alguns dramas nas costas. E ele é muito bonito, ele é muito bom. Pena que o personagem dele aqui acabou ficando bem sem destaque, eu acho que pela questão dos cortes que o drama sofreu. Eu acho que o personagem dele com certeza tinha uma construção bem mais elaborada, muito melhor do que foi feita. Na parte do príncipe eu gosto muito do personagem dele, aquela pessoa justa, mas ao mesmo tempo ele mantém aquela fidelidade ao pai, mesmo sabendo dos erros do pai. Ele é aquele homem apaixonado incondicionalmente, faz tudo ali pela mulher que ele ama, mesmo que ela não mereça. Ele é amigo, ele é leal, ele é justo, ele tenta ser sempre certo em todas as situações. Tem um rancinho dele ali na parte que ele já tá nas seitas, eu acho que ele tem muita inveja do Tantajin. Ciúme, com certeza, porque no caso ele já gosta, né, do personagem da Lee Susu. Então eu realmente não gostei de como ficou a construção dele depois que a gente tem a passagem de tempo. Ele virou um rançozinho.
mas também contribui bastante pra história. E eu acho muito representativo que no final o próprio Tantajin salva a vida dele. Ele se entrega ao lado negro da força, mesmo sendo o todo certinho. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E o Tantajin salva ele, mas é um personagem que traz muitas boas reflexões dentro da história. E vamos falar da Shen-Du-Lin, que faz ali a Ye Bi-Shan, a irmã da prota, insuportável. Meu Deus do céu, que mulher escrota. Nossa, parabéns à atriz, ela realmente faz aquela vilã que a gente odeia de ponta a ponta do... A gente quer ver morta, enterrada. Ai, pra mim não tem perdão, sabe? Matou a velhinha, matou a vovó, acabou pra mim, morreu. Na parte ali também do sonho, ela é aquela cobra insuportável. Imagina, você praticamente mata todo o pessoal do povo da água. Ai, gente, que mulher horrorosa, horrorosa. Ah, morre, diabo! Mas aí na terceira fase, ela já é bem melhor trabalhada. Eu acho que ela teve ali sua redenção, ela aprendeu pelo menos. Eu tento separar os personagens porque são as mesmas pessoas, mas não são. Então ela tá em um outro momento e ela tem uma reviravolta bem legal. Ela passa a estar do lado certo. Eu acho que ela aprendeu com as reencarnações, com os erros passados. Parabéns, pelo menos se redimiu. Tanto que eu já tava me torcendo por ela ali no final pra ela ficar bem com o amado dela. Vai viver na floresta, vai felizes para sempre em paz. E longe dos meus protagonistas, por favor. Então eu gostei muito de todo esse arco de reencarnações construída pra essa personagem. Acho que ela ficou melhor trabalhada aqui, o seu parceiro ali masculino. Mas é um casal ali que, como secundário, acho que sofreu também pela questão dos cortes que o drama teve de episódios. Porque era pra ter sido trabalhado melhor a relação dos dois, com certeza. Eles foram ali meio que apagados pelo terceiro casal. Eu concordo com quem gosta mais do terceiro casal. E entrando agora nos nossos protagonistas, começando aí pelos personagens da Bai Lu. 露露在长月烬明当中饰演的是叶希雾、桑九，还有李苏苏。 Vou começar pela Sang Ji-woo, que ali é a personagem do sonho, que eu acho que é a melhor versão da Bai Lu dentro dessa história. Eu gosto muito da nossa querida Molusco. Acho ela super apaixonada, super direta, reta, certíssima. Mesmo quando ela tá se vingando, é muito legal de ver. Ela tem ali... Ela cai pro lado negro da força, mas a gente tá super do lado dela quando acontece isso. Realmente eu gostei bastante dessa versão da personagem. E temos ela ali como Ye Xiu, né? A Li Susu vira a Ye Xiu. Mas eu vou falar dela como uma personagem só. Ela é ela mesma, né? Ela substitui a reencarnação dela ali, a consciência dentro daquele corpo. E vira a esposa do Tantajin, que é uma personagem que gera um certo ranço e ódio aí das pessoas. Ela é uma personagem muito controversa dentro da história. E isso é legal. Como eu falei nas lives, eu gosto dela ter defeitos, dela cometer muitos erros. Da gente até umas horas ficar com raiva dela. Às vezes ela parece quase uma vilã dentro da história. De tanta cagada e coisa errada que ela faz. Mas como eu disse, eu gosto disso porque eu tô cansada daquela protagonista perfeita que faz tudo certo, sabe tudo, é toda certinha, sabe? É a melhor da história. Não, adorei que aqui ela realmente é uma pessoa que mete os pés pelas mãos, que faz muita merda, que faz muita coisa errada. Chega a fazer muitas maldades. Tem, é o que eu falei, tem hora mesmo ali, principalmente na cena do casamento, que ela tem que fazer, jogar ali nas estacas no coração. Ela não precisava ser tão cruel, ela é cruel, quase como uma vilã. Então ela é uma pessoa que tem a emoção do bom, mas ao mesmo tempo também se joga pro ódio, pra raiva. Então você vê que é uma personagem humana mesmo, no sentido total da palavra, com defeitos e qualidades. E acaba que no final eu gosto muito disso. Gosto muito que ela tenha sido assim.
E eu acho que combina como ela é uma pessoa criada pelas seitas, a educação dela, toda a cultura dela vem da questão das seitas, de não gostar dos demônios, de ver tudo com um preconceito. Ela foi criada ali naquele meio, então ela tem essa visão, sabe, de não procurar a verdade, né? Ser justa, mas ser aquele justo com um olhar preconceituoso que julga antes de realmente tentar saber da verdade. Então acho que ela é fruto do meio dela mesmo e eu acho isso perfeito dentro da história. Por isso que na parte do romance é tão complicado. A gente nunca acredita que ela realmente ama o Tantajin justamente por ela meter esses pés pelas mãos. Mas eu acho que ela ama sim. A minha opinião é que ela amava sim. Ela só não sabia como amar e ela estava nesse conflito interno, né, entre o amor, entre o acreditar ou não acreditar, entre a criação dela que eu falei, a cultura dela que vem das seitas, entre o medo, como diz o Gervásio também, ela tinha muito medo, com certeza, por toda aquela destruição que ela viu no primeiro episódio. Então é uma personagem super complexa e muito boa dentro da história, justamente por ter todos esses problemas. E a controvérsia gera, sabe, vontade de assistir e vontade de ver. E vontade de ver qual era a próxima merda que ela ia fazer. Então, parabéns aí a Bailu. Arrebentou, fez vários personagens nesse drama. Várias em uma só. Fez vilã, fez mocinha, fez tudo. Ah, gente, maravilhosa. Parabéns. E por último, vamos falar do nosso Liu Yuxi maravilhoso. 罗老师在《长安星里扮演的是澹台烬，战神明夜，还有是逍遥宗弟子苍九明。 Ele ali como o Minhe, o super deus da guerra. Eu tenho problemas com o deus da guerra porque eu gosto do Minhe, ele é aquele cara super justo, maravilhoso, aquele cara pra você admirar. Mas como o próprio Liu Yuxi critica, ele devia ter se investido mais no relacionamento e ter conversado, ter uma DR ali, né, gente? 我就真的觉得还是明夜缺少一些勇气吧，我感叹他真的就是错失了一个好媳妇儿。我真的觉得他如果再有一些勇气，再主动一些的话，我觉得这一段就会真的非常甜，非常好喝。 Procurado a mulher, falado as verdades, ele fica esperando muitas coisas acontecer. Eu acho que as coisas ruins que aconteceram na vida dele é porque ele não correu atrás, mas eu fico com dó ali do casal, claro, e ele é muito fofo, aquela parte que ele tá cego e volta a ver, uma das cenas mais lindas do drama. Realmente, pobre deus da guerra. E falando aqui do Tantajin, gente, tem um vídeo inteiro só falando do Tantajin, vou deixar aqui no card linkado, assistam esse vídeo que tá maravilhoso. Vou fazer elogios aqui pra ele, assim, mais rapidinhos, porque como eu disse, tem um vídeo inteiro só dele, tem lá 20 minutos eu falando do Tantajin, então assistam, pra quem gosta do Tantajin. Mas o Tantajin é o personagem do drama, é o rei do drama, ele é o principal, sem dúvidas, a história é sobre ele, sobre essa jornada dele como o feto demoníaco, dessa luta dele interna para vencer o mal dentro dele, para resistir ao mal, para resistir ao poder, né? E é a força do amor, aquele amor que a Lee Susu plantou dentro dele, aquela bondade que ele passou a ver que queria fazer, ele queria fazer o bem, a gente vê que ele como imperador quer sempre o bem do povo, quer o bem de todo mundo. Então é aquela verdadeira luta do bem contra o mal dentro de uma pessoa e realmente ele é uma pessoa incrível, nunca errou. Como costuma dizer a Cris, eu também acho que ele nunca errou na história.
Eu pensei que ia precisar de 1000 panos para passar para ele, mas eu nem precisei, meus panos continuaram limpinhos do início ao fim, porque a gente vê essa jornada de alguém que não tinha sentimentos nenhum e começa a ter os fios do sentimento e a criar sentimentos, e é sempre traído o tempo todo. Toda vez que ele fez alguma maldade, vamos dizer assim, era como retaliação a uma coisa que ele sofreu, uma traição. Gente, a pessoa tenta matar ele, ele vai matar de volta. Isso é normal dentro desse mundo, dentro desse contexto. Isso não é maldade, isso é vingança, justiça, certo? A justiça até hoje é uma espécie de vingança, né? É uma vingança legalizada, vamos dizer assim. Mas faz parte. Se a pessoa te prejudica, você vai correr atrás de retalhar. E ele só retalhava quando ele tinha certeza que a pessoa tinha vindo contra ele. Ele até sempre pergunta, ele tenta tirar as provas de que aquilo realmente aconteceu. E é lindo que ele é um personagem que se sacrifica por tudo e por todos, e no final ele escolhe o bem geral, né? O amor vence dentro dele e a bondade também. Uma pena que ele nunca foi aceito pelo que ele é, porque ele era maravilhoso. E, infelizmente, dentro da história, as pessoas não conseguiam ver isso. O mundo não o merecia. Tatajin, perfeito. 回来，来，就来回原位来。 两位侯主。 A história é uma história bem complexa, com muitas indas e vindas, né? Presente, passado, futuro, um sonho ali no meio de um passado mais passado ainda, na Era dos Deuses. Então é uma história com muitas cores, com muitas camadas e com muitas coisas acontecendo, às vezes bem complicada pra quem não tá acostumado. Eu acho que deve ser bem complicado pra quem não tá acostumado a ver esse tipo de fantasia, a pessoa deve ficar perdida. A gente, como já tá acostumada, vem ali de Eternal, Ashes, Poesia de Amor Milenar, essa coisa da mitologia a gente já tá acostumado com essa questão das reencarnações, das vidas, dos deuses, da questão também de que nem sempre os demônios são os ruins da história, muitas vezes os chamados justos também são bem ruins, né? Então a gente já tá acostumado com isso, sabe ali mais ou menos o plano de fundo da história, mas é uma história complexa, mas que eu gostei bastante. Eu mudaria ali algumas questões do final. Eu entendo que a história segue o livro, porque é baseado num romance, e é aquilo que está escrito no romance, é aquilo que eles vão seguir. Eu gostaria muito que o Tatajin, já como Kanjumin ou Deus Demoníaco, fosse aceito pelo que ele é. Pra gente entrar naquela questão de outros damas, por exemplo, a gente tem sempre ali o reino demoníaco, né? O deus do demônio, o lorde dos demônios, o lorde fantasma, seja lá que nome que eles derem em determinado drama, sendo governado e tá em paz ali com os deuses celestiais, com o pessoal do céu, o pessoal das seitas. Eu queria que a gente chegasse nesse ponto comum, como a gente vê nos outros dramas, né? Um equilíbrio ali, né? Da força, que a gente tivesse os lados dos demônios e o lado celestial, uma força equilibrada, convivendo junto, mas não é o que o drama busca. A história busca o sacrifício final para eliminar a questão desse deus demônio que vinha em reencarnações infinitas, nunca deixaria de existir por causa da questão que o mal no mundo nunca deixa de existir. Isso é eliminado pela própria figura, né, do próprio reencarnação, do próprio feto que seria o próximo deus demônio, que ele escolhe. Em vez do poder, em vez de ser o deus do demônio, ele escolhe o sacrifício para o bem de todos, para o bem do mundo. Isso é bonito também, justamente a questão da história se focar no como o amor muda essa pessoa, muda a visão dele de mundo, o que ele quer, o que ele prioriza. Então é uma história muito bonita, construída e contada de uma forma muito, muito, muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Mesmo sendo bem acostumada com esse tipo de história, eu não tinha visto nada parecido com isso, nada tão profundo como foi. Realmente é uma história bem profunda, bem cheia de mensagens assim importantes e cheia de reflexões, e eu gostei bastante da história. Cena favorita é sempre difícil, nesse drama aqui é muito difícil. Vou fazer várias menções honrosas aqui. A cena do casamento, todos eles. Casamento 1, casamento 2, casamento 3. As cenas de pegação que são incríveis. É a verdade, não minto.
吻戏。Eu tô passada, chocada. Carinha de quem não vale nada. A recuperação da visão do Miyake é uma graça de cena. A cena ali em que ela tá lá em cima da torre e tira o osso demoníaco dele, né? Tem tantas cenas assim que realmente é de encher os olhos, como as cenas de lutas, batalhas, questão dos avatares, as guerras. Gente, maravilhoso. Complicado. Até pra fazer a menção honrosa, com certeza eu tô esquecendo cenas perfeitas aqui. Mas eu gosto muito da cena do Festival das Lanternas ali, o festival em que ele tá mascarado, ela também, aquelas penas, coisa que eu adoro. E é o primeiro date, tem aquele beijinho todo romântico, que é só um selinho bonito. Eu gosto muito de todo o contexto daquela dança dos dois naquela carruagem. É, sem dúvida, a minha parte, minha cena favorita dentro do drama. O final é um pouco controverso, eu acho que muita gente queria que fosse diferente. Eu não desgosto do final, eu acho um bom final, combina com a história. Combina também da gente querer ver a Lin Sussu sofrer um pouco. Gente, ela tinha que sofrer em algum momento, né? Porque ela só fez o cara sofrer. Aí eu acho engraçado que as pessoas queriam um final feliz, mas ao mesmo tempo queriam ver ela se ferrando. A gente tem que escolher um, né? Os dois não dá pra ter tudo. Eu gosto do final pela questão da história dele. É o grande sacrifício dele por tudo, por todos. É a prova de que ele não era nada daquilo que esperavam que ele fosse. Então é ele provando pra todo mundo que ele é muito melhor do que todos esses que o criticavam. Então eu gosto que é a grande redenção do personagem. Como eu disse, o mundo não merecia ele. Ele mesmo disse que a vida dele é muito difícil, né? Tem uma colega do Face que fala, né, que ele precisava descansar. Então finalmente descansou, né, que ele tá precisando, coitado, só sofreu.
Então, por mais que seja um final que muitas pessoas acham ruim, porque muita gente não gosta de final triste, eu acho um final muito condizente com a história. Poderia ter mostrado ele voltando, a gente sabe que ele volta no livro, então o drama também dá a entender ali que ele possa voltar, que ela tá esperando ele, então tem sempre aquele fio de esperança, mas eu acho que acabar naquele momento fez bem pro contexto da história, porque como eu falei, ele... o Prota merecia sofrer. Então, eu gosto do final, entendo quem não gosta, mas eu curti o final. Achei condizente ali com o personagem e achei bonito pra história dele. Então é isso, essas foram as minhas opiniões. Esse vídeo aqui do review vai finalizar aí a minha playlist de Till the End of the Moon por algum tempo. No futuro a gente vai ter uma live comparando o drama com a novel. Daqui a um tempo vai fechar em 80 vídeos, né? A playlist de Till. Mas é lógico que finalizar com a review fica bem legal. É um drama que eu amei, com certeza. Se não for o primeiro lugar do ano pra mim, não sei se vai alguém, né, ultrapassar Till. A gente não tem como ver o futuro, eu não tenho bola de cristal, então não posso afirmar ainda, mas com certeza vai figurar entre os primeiros colocados, porque eu me apaixonei por esse drama. É um drama ali que pra mim, gente, sabe, superou Ashes, então tá ali logo em segundo lugar depois de Eternal Love, Till, Ashes ali, os dramas de fantasia que eu mais gosto. Till só não superou Eternal Love, eu acho que por uma questão dos cortes que tiveram, que prejudicaram sim o drama. Eu acho que se fosse o drama completo como eles tinham idealizado, se bobear teria chegado em primeiro lugar, mas eu realmente estou apaixonada por esse drama e eu acho que Lu Yun-shi e a Bailu merecem todo o reconhecimento. Esse drama bateu todos os recordes, foi um sucesso absurdo como eu nunca vi, inclusive batendo os recordes de polêmica, como a gente comentou bastante aqui. Fazia muito tempo que eu não sentia esse friozinho na barriga de esperar cada episódio, ou esse burburinho todo no Facebook ou em outras mídias que todo mundo só falava desse drama. E eu fico super feliz pelo Lu Yun-shi porque ele merece, ele é um atorzaço. E eu sou apaixonada por ele e isso todo mundo sabe. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e curtido aí as minhas opiniões. Se você pensa diferente, pode comentar o que você quiser comentar, os comentários são livres e é normal que cada um veja a história à sua maneira. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau.